Salve, salve, morcegotes, morceguetes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom, hoje é segunda-feira, dia 7, e amanhã é dia 8, é Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Então fica aqui o convite pra estar comparecendo nas ruas, pra estar fortalecendo, pra estar gerando apoio aí. E justamente, assim, na verdade, foi por sorte, ironia do destino aí, hoje a gente vai estar falando aí sobre ocupação e luta das mulheres. Antes de começar o episódio, aqueles recadinhos básicos, tá ligado, família? Se quiser seguir as nossas redes sociais, morcego, Marcos, em toda e qualquer plataforma. É só ir lá e seguir a gente, tá ligado? Todos os links vão estar aí embaixo, tudo claro, como sempre. Quem quiser ver live, nós estamos fazendo live na Twitch, em twitch.tv/Caverna Morcego e postando lá no YouTube também algumas delas. O canal se chama Lives da Caverna do Morcego. Enfim, é bem simples, é só ir lá e seguir. E, enfim, assista os outros episódios do podcast aqui também, que vai estar ajudando demais. Além disso, você pode ajudar financeiramente o projeto, né? É esse apoio coletivo aí que mantém o projeto rodando. O apoio é apoia.se/Caverna Morcego. Enfim, todo o link vai estar aí embaixo. O que precisar aí, só chamar a gente, galera. Tenha um bom episódio, espero que vocês curtam. Beijo, beijo, beijo. Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego. Hoje aí com uma agenda muito especial, uma agenda de luta aí, trazendo gente de movimento para trocar ideia. Hoje aí com uma camarada da Casa Preta Zeferina. Camarada, o palco é seu, pode se apresentar, pode falar aí do que você faz parte, onde você tá lutando aí, passa a visão pra galera. Oi, gente. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Eu me chamo Giovana, sou do Movimento de Mulheres Olga Benário, que é um movimento nacional que hoje está aí na maioria dos estados do Brasil. Toda a Casa Preta Zeferina também, uma das coordenadoras, que é a primeira ocupação do Nordeste, né, feita por mulheres, assim, do movimento social. Principalmente para lutar contra a violência à mulher, porque hoje a gente vê que o Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres, a Bahia, por exemplo, é o 3º índice de feminicídio que mais mata no Brasil. Então, a gente teve esse projeto aí, essa agenda de luta para conseguir acolher e atender mulheres, estar disponível também para as que infelizmente não conseguem, né, essa assistência do Estado. Então a gente está se colocando assim, como um povo também, como essa forma de acolhimento. Eu acho que a gente tem feito um trabalho bom quanto a isso. Aí, bora lá. É isso então, aí Olga Benário e Casa Preta Zeferina, caracas, 2 trampos brabos. Eu andei acompanhando um pouco, né, pela divulgação da própria Raíssa e posteriormente a semana que vocês ocuparam aí o espaço do perfil do Galo. E, bom, acho que a primeira coisa assim, que eu penso é como que é carregar esse peso de, tipo, ser a primeira casa no Nordeste de referência de mulheres e de ser contra, né, porque a gente sabe da violência que acontece, infelizmente nesses últimos meses está sendo casos e mais casos. Como que é essa referência? Porque vocês são dianteira nessa luta, né, vocês estão puxando aí. Não, é isso. A gente, assim, nacionalmente, a gente tem 7 ocupações de mulheres no Brasil inteiro. Como eu falei, é um movimento nacional. E aí, a primeira aconteceu em BH, então foi a primeira da América Latina. Hoje a gente tem 7, são 7 casos, 7 ocupações de mulheres da América Latina. Então, assim, é um peso que é muito importante, principalmente porque hoje a violência contra a mulher no Brasil é muito grande. Então, por exemplo, assim, o nível de violência contra mulheres, né, os números aumentam e a quantidade de políticas, por exemplo, não aumenta em conjunto com esses números. Então, acaba que a gente se vê, assim, com a necessidade de criar essas novas ocupações, esses novos espaços para acolher essas mulheres. Então, aqui no Nordeste, na Bahia principalmente, é muito importante porque não se tinha ainda, né, com esse caráter feito por um movimento. E também, assim, mais especificamente da Bahia, né, Salvador, ali onde a casa está localizada. Inclusive, a gente ocupou um prédio, uma casa assim, né, que era uma escola e estava abandonado, né, a Prefeitura de Salvador
desativou a escola e deixou o prédio abandonado há mais de 5 anos. Então, aí a gente ocupou esse espaço, estava sem função social, resolvendo, por exemplo, mais um espaço para poder acolher as mulheres e resolvendo a questão da função social do prédio, né? Porque constitucionalmente fala para a gente, né, que se precisa ver, né, uma função social para os prédios que existe hoje. E aqui no centro de Salvador tem um monte de prédios abandonados. Então, a gente usou desses dois argumentos, né? Então, é um peso muito grande que a gente tem, assim, né, de ser a primeira do Nordeste, é a primeira que está iniciando esse debate, assim, de uma ocupação nessa região, e que não vai ser a última, né? Então, que a gente encontra mais algumas ocupações daqui para frente, que eu acho que vai ser importante, principalmente para travar a luta contra a violência à mulher, porque é uma coisa de milênios e ainda assim há políticas insuficientes, né, com essa questão, né, para resolver o problema da mulher. Porque se você vai numa delegacia, você não consegue ser atendido do jeito que gostaria. Então é isso. É isso, só o povo protege o povo, né? É interessante essa questão que você fala da Constituição e tal. E aí é uma dúvida, porque eu acompanhei vários casos disso acontecendo, tanto aqui em São Paulo, né, que é onde eu tô, como para o Nordeste e outras ocupações. Mas é frequente a questão de, como eu posso falar, da violência estatal contra a ocupação. Porque eu acompanhei de alguns casos que, tipo, no dia da ocupação e tal, aí já vinha a polícia, às vezes chamava exército, enfim. Sim. Como que é essa questão aí? Cara, a gente, assim, enfrenta muito isso, principalmente, assim, pela criminalização dos movimentos sociais que existe hoje, por exemplo, sabe? Então, se há muito essa questão. Então, começou ali de um período, essa questão do não terrorismo, né, como falam. Então, até hoje é tratado dessa forma. E aí se há uma criminalização muito grande. A gente tem parceria, né, com um movimento que é o MLB, eu acho que vocês estão por dentro aí, que é um movimento que luta por moradia e tudo mais. Então, assim, em 2019, a gente ajudou, né, o MLB a ocupar um antigo hospital que estava abandonado aqui, e aí depois de um mês, mesmo sem aval da justiça, o governo do estado da Bahia despejou as famílias com spray de pimenta, com cachorro, com helicóptero, e assim, tratando literalmente o problema da moradia com polícia, entendeu? E sendo que o problema da moradia tem que ser tratado com políticas públicas e não com a polícia militar, com a choque, como foi tratado nessa ocasião. Quando a gente ocupou a Pretasíferina, os próprios guardas municipais de Salvador, eles viram, né, quando a gente ocupou, eram umas 5 horas da manhã, então 5 horas da manhã a gente entrou no espaço e começou a limpar o espaço, porque estava abandonado há mais de 5 anos, então estava muito sujo. Então eles viram a gente entrando com vassoura, isso e aquilo, e limpando. E aí um dos guardas falou assim, a gente foi chamado aqui porque houve uma denúncia de depredação patrimônio público, mas pelo que eu estou vendo, vocês estão limpando o espaço, né? Então não tem ocorrência nenhuma, então eu vou sair, nós vamos embora, e é isso. Aí depois a gente teve um diálogo com a prefeitura, um diálogo com as secretarias da prefeitura. Aqui especificamente não se houve essa repressão, mas a gente consegue perceber e ver, né, que algumas ocupações nossas, inclusive de São Paulo, de Mauá, tem enfrentado problemas, que é Lenira 1, né, tem enfrentado problemas desde o início da ocupação, entendeu? Então, problema com o dono do prédio, problema com a própria prefeitura, entendeu? Então, é uma coisa que, com o tempo, a gente vai conquistando e sensibilizando, né, a sociedade no sentido de que essa casa é mais um instrumento para enfrentar a violência contra a mulher. Então, eu espero que o poder público consiga perceber dessa ótica também, que às vezes não funciona do jeito que a gente gostaria, e a única questão que a gente tem para fazer é resistir. Mas aqui a gente tem resistido, tem mais de um mês já de ocupação, mais 2 meses, na verdade. A gente fez 2 meses agora, em janeiro, e tem sido bem bacana, assim. Pô, né, menos mal que não rolou aí essa repressão, porque eu não lembro qual, acho que foi de uma do MLB que eu tava acompanhando, que eles chegaram de madrugada e estavam cortando luz, cortando água, enfim, é uma situação realmente, porra, fodida.
Eu acho interessante essa questão de ocupar um prédio, além de ser uma ocupação, também ser um espaço aí de vocês construírem uma certa segurança e levarem esse debate, né? Porque aí o debate volta a ser pautado o que é ocupação, por que estamos ocupando, qual o sentido dessa ocupação em específico, quais são as pautas que nós estamos levando, e tira do âmbito de, nossa, olha essa galera invadindo tudo e tomando tudo e pá, pra ser realmente um debate pautado pela gente. Acho sensacional. E aí, uma outra dúvida que eu acho que uma boa galera tem é o nome. Preta Zeferina. Uhum. A quem se refere, ao que se refere. Assim, eu tô só perguntando, só jogando coisa, desculpa, né? Porque às vezes. Uhum. Mas eu Não, tô mas só jogando. cara, a gente, principalmente com o intuito de homenagear heroínas do nosso povo, porque assim, ao longo da história há muito esse apagamento, entendeu? Tipo assim, hoje a gente se ouve falar muito de Pedro Álvares Cabral, que usurpou mais a nossa terra do que ajudou a construir, matou os povos indígenas com o processo de chegada no Brasil, do que de uma heroína, por exemplo, que deu sua vida para independência e libertação, entendeu, do Brasil em relação a Portugal. Então, isso se há muito assim na história, principalmente a história burguesa que é colocada nas escolas e tudo mais. Então, a gente vê, assim, principalmente nas formas de lutas populares, de homenagear homens e mulheres que deram suas vidas na luta do povo, como um caminho também para poder relembrar e colocar e fazer com que as pessoas vá pesquisar quem foi Preta Zeferina, vá pesquisar, por exemplo, como uma das ocupações Carlos Marighella. Quem foi o Carlos Marighella no processo aí da resistência da ditadura militar, entendeu? E também em outros momentos da história que ele participou. Então, a Preta Zeferina, por exemplo, foi uma escravizada que, depois de um tempo, né, ela conseguiu a sua liberdade. Ela residia aqui em Salvador e ela lutou na Batalha da Independência, que foi ali naquele processo de 23 de julho, né, que hoje é comemorado aqui em Salvador, na Bahia, como a independência da Bahia. Então, foi mais ou menos isso assim. Então, ela lutou na Batalha de Pirajá, né? Foi quando conseguiu colocar para correr os portugueses. Então, foi uma mulher assim, fundamental nesse processo. Ela, inclusive, organizou o Bereguedê todo ali. Então, a revolta toda ali. Então, a galera já se chegou, sentiu confiança. E uma mulher, assim, na época, que era muito pior do que a gente se tem hoje, a realidade da mulher, por exemplo, que organizou a parada toda, e aí houve esse processo de resistência e colocou os portugueses para fora, assim, na Batalha de Pirajá, que inclusive o nome do bairro hoje que aconteceu isso é Pirajá. Então, foi mais ou menos assim, com essa ideia que a gente quis dar esse nome, e também principalmente para dialogar com a realidade das mulheres negras, assim. Hoje a maioria dos feminicídios que acontecem no Brasil são mulheres negras, principalmente porque, assim, são aqui estão em postos de trabalho mais precarizados, que estão sendo vítimas principalmente do desemprego também, entendeu? Que moram nas periferias, que tem pouca educação, sabe? Então a gente teve esse tato também de conseguir dialogar com a realidade do nosso país, entendeu? E a situação da mulher negra também, que aqui em Salvador, por exemplo, na Bahia, fora da África, é o estado que mais tem negros, sabe? Então é uma coisa que a gente consegue dialogar e que é importante até colocar isso para a galera, incentivar a pesquisar mais quem foram essas pessoas. E eu acho que é fundamental. Não, do caralho, assim, tipo... pensar toda essa questão histórica de resistência e luta por existência, né? E aí passar isso por uma ocupação que está resistindo e tentando existir hoje e que está trazendo essa galera, né? Porque se a gente falar de ocupação, a gente está falando aí de uma galera que é deixada de lado do lado, né? Tipo, é a galera que o Estado não tá nem aí. E até pensando, tanto na questão do feminicídio como na questão da violência policial contra pessoas negras, na Bahia especificamente falando, né? A gente teve aí um aumento escandaloso desse número. E, meu, acho... assim, eu piro muito, porque essas discussões
elas são pouco pautadas até por muitos movimentos sociais, né? De, tipo, quem foi Preta Zeferina? Quando que a gente estuda isso, inclusive dentro dos movimentos sociais? Às vezes você sente falta disso. E aí ter uma ocupação, colocando um nome novo para jogo, uma discussão nova que já deveria estar sendo pautada pela gente, faz com que a gente, inclusive, mude nossos rumos, né? A Julia vai falar, ó, vamos dar um outro alinhamento para a discussão que está tendo aqui. Até pelo alcance que a Casa Preta Zeferina em particular está tendo a nível de discussão Brasil, né, de ter ocupado o perfil do Galo, enfim, de estar aqui na caverna e tal. Ainda é pouco para onde deveria estar, mas é um começo até para a expansão desses projetos e tal. E uma coisa assim, tipo, uma dúvida muito, muito particular, assim, mas você vê no próprio debate, assim, muita mudança da questão de primeiro dia da ocupação para a diferença hoje, 2 meses depois, assim. Tanto aí, quanto, né, nas redes, ou para fora, ou para a galera que você conversa em outros estados e tal. A sua dúvida é saber como que Tipo, foi no primeiro dia e como tá agora. Assim, sabe? De como você vê, assim, tipo, a mudança do debate desses temas, da questão da ocupação e tal. Sim. Velho, são 2 pautas que eu acho que levantam, que são muito importantes. Assim. Primeiro, a questão da mulher, né? A questão da violência, quando a gente ocupa. E, segundo, é a própria questão da ocupação, por exemplo. Porque a gente consegue mostrar para o poder público que se eles não conseguem fazer e deixar um prédio abandonado lá, a gente consegue com poucos recursos. Então, a gente faz aquela outra pergunta inversa. Por que a gente consegue e eles não conseguem fazer, entendeu? Então, assim, uma coisa que surgiu, logo quando a gente ocupou, e aí a gente recebeu, né, secretária da mulher, que gerencia as casas de referência aqui de Salvador, que tem muitos problemas, mas ainda assim existe, inclusive essa ocupação como casa de referência aqui no estado que o movimento faz, que o movimento de mulheres faz, não é para brigar com as casas que já existem aqui em Salvador, mas sim como uma forma de fortalecimento, entendeu? Porque às vezes a gente vê muito um atendimento técnico, sabe? Quando a mulher chega assim agredida, e aí você vai preencher a ficha dela, vai fazer um monte de onda, e às vezes a mulher quer um abraço, tá ligado? Tipo assim, a mulher quer se sentir acolhida, não uma estatística somente. Então, isso diferencia muito, assim, de um serviço que é prestado pelo Estado, que é mecânico, e um serviço que é prestado por mulheres, por movimento social e por entender uma sociedade que a gente vive totalmente desigual, porque o capitalismo é falido, está em crise aí há mais de não sei quantos anos, entendeu? Então, é uma coisa importante. E, assim, a primeira coisa que aconteceu, assim, segunda ou foi a terceira semana, a gente fez a ocupação, aí a prefeitura, por exemplo, de Salvador, lançou a construção da Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa que acolhe também as mulheres, né? E isso, um projeto que já estava aí um tempão para colocarem, mas não fizeram, e por conta da pressão, né? Porque a gente apareceu em um monte de televisão, apareceu um monte de sites, foi importante para a nossa luta. Aí eles lançam, né, a criação da Casa da Mulher Brasileira com renda, como nome? Com investimento da União, com 1 milhão de não sei o quê, sabe? Isso é importante, sabe? Então, a gente consegue perceber que se não fosse essa pressão que se existisse por parte do movimento social, eles iam ficar acomodados. E como é ano de eleição, então vou colocar lá, né? A Casa da Mulher Brasileira, porque eu também quero lutar contra a violência à mulher e realmente o papel dos movimentos sociais é esse, assim, é pressionar o Estado, entendeu? E ir pressionando, e hoje a gente tem uma realidade assim, muito diferente de Salvador, por exemplo. Então, assim, logo nos primeiros dias, a gente ocupou e recebeu, sei lá, um caso a cada dia, entendeu? De mulheres. E quando a gente recebeu a secretária, que gerencia as casas de referência aqui em Salvador, uma das coisas que ela colocou como problema foi que seria assim, as mulheres não iam até as casas de referência. Por que vão até as nossas e não vão até as deles? Entendeu? Sendo que a gente não tem nem dinheiro, a gente vive de contribuição popular, entendeu? Da galera que financia, e eles têm dinheiro e está colocando a culpa das mulheres que são agredidas, entendeu? Então tem que ver o que está errado, sabe? Então é uma coisa que muda assim a realidade. Então por exemplo,
criação da Casa da Mulher Brasileira, sabe? A gente consegue perceber que tem uma coisa ligada aí. A nossa ocupação é essa nova casa, entendeu? Essa pressão que a gente fez. Então, o papel do movimento social é esse, é pressionar. E a Casa Preta Zeferina tem tido um papel assim, muito importante, sabe? Tipo, de acolher as mulheres, com pouco recurso que tem, mas conseguir minimamente ter um atendimento humanizado, que eu acho que isso é essencial. Acho que não precisa nem ter todo o dinheiro do mundo para poder acolher as mulheres e ajudar psicologicamente. Inclusive, a gente tem uma rede, né, de psicólogas, de assistentes sociais, de advogadas, que atendem essas mulheres voluntariamente. Então, ou seja, nós por nós, a gente construindo mesmo que a gente dá a partir do que a gente tem materialmente, mas sempre trabalhando para ter mais, né, umas condições melhores. Mas isso tem ajudado bastante, assim, fortalecido a cena, assim, contra a violência aqui no Estado, eu acho que nacionalmente também, porque esse debate existe, entendeu? Com essas ocupações que a gente faz. Eles são 7, né? Então isso é muito importante. Eu acho que você passou pelos próximos pontos elementares que eu tava, né, já estava aqui na cabeça já pensando, putz, porque é realmente essa questão, né, do movimento social conseguir efetivamente pressionar e até para revigorar os movimentos de ocupação que já tinham, como quando você fala, né, da questão de não ser para competir, é sempre para fortalecer, né, promover a união, afinal, ninguém tá ali um contra o outro, muito pelo contrário, né, todo mundo tá querendo melhorar o que está rolando na medida do possível ainda dentro desse sistema e ao mesmo tempo pressionar para conseguir um respaldo, porque atualmente sem algumas políticas públicas realmente fica complicado, realmente é difícil. E eu acho que essa é a coisa mais foda da questão da solidariedade, da camaradagem, de ter essa estrutura de psicólogos, advogados e tal, e não sei o quê, que vem para ajudar efetivamente o popular, né? Que estão realmente fazendo um trabalho visando ajudar a comunidade. E esse é um vínculo que a gente só consegue nessa construção do movimento social. Eu fico feliz demais, Didi, né? Porque você também faz parte do Olga Benário, eu conheço uma galera daqui de São Paulo mesmo, do Olga Benário, eu conheço. Infelizmente nunca fui a Salvador, inclusive um dia eu vou ainda. Tá convidada aí para chegar na nossa ocupação. Colar aí para conhecer as ocupas, pá. Mas realmente de ver o crescimento disso, do debate disso, porque é um bagulho que atravessa a sociedade, essa violência atravessa a sociedade de uma forma brutal, e ver o crescimento dessa luta é algo importante, assim, que eu acho do caralho mesmo, de estar trazendo ela já de uma forma muito radical pro que a gente tá vendo nos últimos anos, sabe? Tipo, não, vamos lá, a gente vai fazer isso numa ocupação. Isso é um processo de luta tremendo, assim, tava na conversa, não sei se você chegou a ouvir com o Léo Péricles, eu cheguei a tocar na questão das ocupações, que eu olhei e falei, mano, ano passado, tanto de ocupação que foi feita, tudo nesse sentido, e aí, se você puder falar um pouco mais sobre essa estrutura de ajuda mesmo, eu acho que seria sensacional pra galera que tá ouvindo, de entender um pouco melhor, até pra galera tá motivada a somar, ou a criar novas, ou a se juntar, assim, enfim. Ou se precisar também, tá aí a ocupação aí pra, né, se precisar de ajuda, pá. Massa. Assim, no decorrer da pandemia, nossa, houve muitas formas de luta, assim, que aconteceu no Brasil, mas principalmente, assim, se intensificou muito esse processo das ocupações, né? Então, é uma coisa muito importante que, inclusive, debate com o diálogo do próprio isolamento social. Que a gente precisa de uma casa para poder minimamente fazer isolamento social. Então, é uma coisa que foi muito importante e para a nossa ocupação, assim, falando mais assim, condições materiais, a gente, ou seja, é um movimento de mulheres, né, assim, pobres, trabalhadoras, que sem grana nenhuma a gente luta por uma transformação social, principalmente por entender que o maior problema hoje das mulheres é o sistema capitalista e suas ramificações, né, que é o machismo, o patriarcado. Hoje a gente consegue ver, por exemplo, na estrutura social, que o capitalismo odeia as mulheres, porque tanto de coisa que faz para oprimir e rebaixar as mulheres é, assim, um absurdo. Eu estava vendo uma notícia agora, recentemente, que uma mulher foi abusada sexualmente
E ela foi condenada, assim, a 70 chicotadas, não, foi a 100 chicotadas e 7 anos de prisão. Sendo que ela foi abusada sexualmente, entendeu? Isso aconteceu no Catar, entendeu? Então, claramente, uma coisa assim que demonstra que o sistema capitalista odeia as mulheres. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê um monte de casos diariamente de feminicídio. E o Brasil é um país extremamente perigoso para as mulheres, por exemplo, sabe? Então, o papel das ocupações quanto a isso, para poder denunciar e, ao mesmo tempo, ter esse espaço de acolhimento dessas mulheres é muito importante. Então, assim, durante a pandemia, foi uma coisa que cresceu muito, a luta cresceu muito. Aqui na Bahia, por exemplo, era um outro cenário de luta das mulheres, hoje já é um cenário diferente, entendeu? Então, a própria questão do governo Bolsonaro, por exemplo, que a situação do povo se agravou mais ainda. Então, quem fala e diz aquele discurso, por exemplo, que brasileiro é acomodado, já está ultrapassado, porque assim, o quanto de gente foi para a rua em maio lá, quando foi puxada a primeira manifestação, entendeu? O quanto de mulheres procura a gente, por exemplo, para poder se organizar, porque está cansado do sistema capitalista e desse governo Bolsonaro, tá ligado? Então, a ocupação, ou seja, abre portas e o debate que a gente precisa fazer com a ocupação na cidade são esses, né? A questão específica, que é a questão da mulher, com as nossas ocupações, né? Na questão da mulher, e principalmente a questão de garantir o espaço, sua função social, entendeu? Porque tem um monte de gente morando na rua e tem um bando de prédio abandonado, sabe? Então, se a gente pode, eles também podem resolver a questão da moradia, a questão da violência contra a mulher, ou seja, as ocupações em si têm se tornado assim, se tornado não, né? Hoje, atualmente, remete à lembrança do quilombo, né? Onde as pessoas conseguem resistir. Então, eu acho que é uma questão fundamental. Não sei se eu consegui te responder direito, mas eu acho que fui numa linha de raciocínio assim, qualquer coisa você me pergunta de novo, eu respondo direitinho. Não, mas era isso. Eu só queria, tipo, um pouco além disso, mas entrando mais na questão da ocupação mesmo, dessa questão de psicólogos, advogados e tal. Sim. Pra sim, também, sim. tipo, também pra situar as pessoas, porque o que você já falou já remete à organização, que é um ponto sensacional, mas também porque às vezes tem alguém que tá querendo achar essas ocupações e tal, porque passa por alguma coisa e também já tem uma ideia mais ou menos de como que é e pá. Beleza. Não, é isso mesmo, esqueci de responder sobre isso. A gente tem uma rede, essa rede que eu falei para você, que é a rede com psicólogas, com advogadas, com assistentes sociais, que assim, antes do processo a gente fazer a ocupação da casa, a gente lançou um card nas nossas redes falando assim, você que é advogada, psicólogas, assistente social, entre em contato conosco para lutarmos contra a violência à mulher. Assim, a gente não podia falar escancaradamente que a gente ia ocupar um lugar, mas a gente fez essa chamada assim, e a partir disso surgiram muitas mulheres. Então a gente fez, por exemplo, um post no Twitter que teve mais de 300 respostas, entendeu? De mulheres assim, querendo entrar em contato com a gente, foi uma coisa muito boa, sabe? Então, assim, hoje, quem quer e puder ajudar a gente, como é que pode ajudar? A nossa ocupação, por exemplo, sobrevive muito de doações financeiras, materialmente, de alimentos, de imóveis, entendeu? Tanto que a casa hoje foi construída a partir de doações da população. Então, assim, financeiramente, você pode fazer um Pix, qualquer valor, qualquer coisinha, para o movimentoolga@gmail.com. Se você quer se integrar, por exemplo, para essa rede de profissionais, só você entrar em contato com a gente no Instagram, no Twitter, e a gente troca essa ideia, né, marca uma reunião para poder falar sobre os projetos da casa, a forma que a gente acolhe essas mulheres, e fica à vontade aí, a gente precisa de mais, inclusive, né, profissionais para demandar e ter essa estrutura que hoje a violência da mulher existe no Brasil. E outra questão também é de móveis, né? Então, a gente tem alguns móveis, mas ainda para estruturar e deixar um ambiente bonitinho, a gente também está recebendo doações de móveis, de roupa também, para poder fazer um brechó, para poder fazer no processo financeiro também, e até também ter roupa para caso chegue uma mulher, por exemplo, que está fugida ou conseguiu fugir do lugar que morava com o agressor, tenha minimamente uma roupa ali para poder trocar. Eu acho que isso é importante. Mas o nosso atendimento, principalmente, que a gente faz é esse, assim, é de acolher essa mulher, perguntar o que é que ela está precisando no momento, né?
você está precisando de uma psicóloga, de um assistente social, de uma advogada para resolver essas questões, e ela fala, e aí a gente encaminha para uma das nossas profissionais. Uma coisa que a gente faz muito é ouvir o que as mulheres querem, os interesses das mulheres, sabe? Se não quer ser atendida, tudo bem, só quer conversar, sabe? Vamos conversar aqui, entendeu? Precisa de uma psicóloga, vamos resolver. Sei lá, precisa de ajuda para fazer um currículo para conseguir um emprego, bora também, entendeu? Então, a gente está ali mais como essa forma de ser um suporte, entendeu? Para o que a mulher quer, entendeu? Então, a gente ajuda ali, mas sempre mostrando que as mulheres podem ser autônomas, né? Ser independentes, porque às vezes, assim, a violência contra a mulher é muito selvagem, né? Tipo assim, a questão da manipulação emocional, sabe? É muito agressivo. Então, muitas mulheres, inclusive, deixam de acreditar em você, nela mesma, né? Por conta dessa violência que ela acaba passando. Então, o que é foda, sabe? Uma pessoa tá ali do seu lado, te inferiorizar, dizer que você não consegue, dizer que você só vai conseguir viver bem com ela. Aí a mulher fica desacreditada. Então, a gente tenta retomar esse processo de autoestima, entendeu? Da mulher, que eu acho que é importante, sabe? Pô, você é foda, você consegue fazer tudo o que você quiser, sabe? Então, é uma coisa assim que a gente vem trabalhando bastante. Porra, da hora, da hora. Então, só lembrando, galera, eu vou deixar os links na descrição aí do podcast. Eu fico apontando pra baixo, mas não tem nada aqui embaixo, mas enfim. Eu vou deixar na descrição tudo certinho, então, pra você quiser conhecer, pra você quiser ajudar, pra você que estiver precisando de ajuda, enfim, vai estar tudo aí. Não esqueçam de fortalecer esses movimentos populares, esses movimentos sociais, é importante. Camarada, tem algum tema específico que você quer passar, alguma coisa? Eu acho que é isso, acho que, inclusive, agradecer pelo espaço, Deixa eu falar fundamental. final já aproveita já e... Pronto, massa. Não, assim, agradecer pelo espaço, acho que é muito importante, assim, essa visibilidade, inclusive, que é um podcast muito famoso, um podcast bacana pra caramba, sempre com essa temática aí, a respeito das lutas populares, trouxe o Léo aí, que é, inclusive, nosso pré-candidato à presidência do Brasil, a primeira candidatura negra, sabe, é uma candidatura diferente, então é uma questão muito importante, assim, para nós, estar aqui nesse espaço e falando sobre a casa, né? Então, já agradecer aí e dizer que eu acho que a principal luta da casa é cada vez mais ampliar a luta das mulheres, entendeu? E ampliar a luta contra a violência à mulher. Então, a gente sabe que o maior causador dos nossos problemas é o sistema capitalista. A gente precisa organizar o povo, organizar a galera toda para tomar o poder. Então, a casa é um desses passos que a gente dá aí para acolher as mulheres, para organizar politicamente as mulheres. Então, isso é uma coisa muito importante, ter essa visibilidade que vocês estão dando para a gente é fundamental também. Então, de antemão, agradeço aí a Preta Zeferina aqui presente. E é isso aí. Obrigada. Isso, família, eu também agradeço muito aí a presença, o tempo disponível. Eu sei que deve estar na correria aí do caramba. Ainda mais participando de 2 organizações. Jesus do céu. E agradecer novamente, lembrar novamente, galera, que vai estar tudo aí embaixo, acompanha, tá ligado? Então, família, vindo aqui só pra encerrar, então eu gostaria de lembrar vocês aí de estar acompanhando mesmo, de estar seguindo, de estar atento, enfim, vai estar tudo, tanto das camaradas aí da ocupação, quanto daqui, entendeu? Então, passando realmente assim, só pra deixar esse recadinho final, e aí, seguir também aí, acompanhar, né, o trabalho da Giovana Ferreira, que é uma das coordenadoras da Casa Preta Zeferina, enfim, e vamos à luta. Tamo junto, obrigado por quem ouviu até aqui, espero que vocês tenham curtido o episódio. Beijo, beijo, beijo.